Hi, gorgeous. I'm teacher Luciana Almeida. E com o meu método, você vai sim ser confiante para falar inglês. E pega lápis, pega papel. A quinta prática, a gente vai falar sobre críticas destrutivas. Não sei se vai caber eu escrever aqui, mas é assim, ó. Ignore. Hã? Ah, tá faltando. Ignore críticas destrutivas. Tá? Deu uma resumida ali, um CD. Críticas destrutivas. E aí, tem uma palavra, que é essa que não cabe mesmo eu escrever aqui, que é a xenoglossofobia. Xenoglossofobia. Você já ouviu falar dessa palavra? É, vamos tentar separar, né? Xeno é medo, glosso, não, desculpa. Oba. Xeno é estrangeiro, glosso é dá uma ideia de idioma, de gramática, né? De glossário, lembra? Palavra, tal. E fobia é medo. Então, é o medo do idioma estrangeiro. Algumas pessoas têm xenoglossofobia. E qual é o efeito disso? Quando a gente tem medo de se comunicar, de falar em um idioma estrangeiro, a gente cria uma ansiedade. A gente respira diferente, fica com aquela respiração curta, a gente não consegue pensar de maneira adequada, a gente fica, né, com uma série de informações, nervosa, apreensiva, e porque a gente está se comunicando numa outra língua que não é a nossa língua nativa. Então, algumas pessoas têm realmente essa fobia. O que me preocupa não é a fobia, mas por que a pessoa tem essa fobia? Talvez você não tenha exatamente essa fobia, tá? Mas eu não tenho elementos técnicos para dizer se você tem ou não xenoglossofobia. Mas a consequência dessa fobia, desse medo, e talvez que não seja uma fobia, mas que seja um medo que você tem, tá? É de não querer cometer erro. A pessoa fica tão preocupada assim de o que vão pensar se eu errar, que aí trava, paralisa tudo. Vejam como isso pode ter um impacto muito grande, não só no indivíduo, mas também em toda uma população. E eu tenho uma suspeita, tá? Eu vou te dizer aqui minha linha de raciocínio. Houve uma pesquisa, e essa pesquisa ela é feita, é uma prova, um índice de fluência em língua inglesa, que é feito em países, né, onde não é inglês, não é a língua nativa. E então, 95% das pessoas no Brasil disseram que não são fluentes em inglês. 95% da população brasileira diz que não é fluente em inglês, certo? Que não fala, na verdade, não fala um segundo idioma fluentemente. Mas eu acho que uma das causas disso talvez seja a xenoglossofobia. A nossa cultura, a cultura brasileira, e as culturas latinas, de forma geral, elas têm uma preocupação muito grande com a opinião do outro. A gente tem uma tendência a se preocupar com o que o outro pensa da gente. Ah, o que vão dizer? Ah, o que vão pensar de mim? Ah, o que né? Ai. E aí fica ali naquela, valoriza demais a opinião do outro. E isso gera um problema muito grande. Isso gera um problema muito sério. E eu percebi isso porque eu estava inserida na cultura brasileira, eu sou brasileira, tal. Passei a maior parte da minha vida no Brasil. Então, eu não percebia exatamente isso. Não tinha essa percepção. Até que eu fui morar na Holanda. E aí, até que eu fui morar na Holanda, e quando eu voltei, quer dizer, lá na Holanda, eu percebia que as pessoas não tinham uma preocupação muito grande com relação ao que os outros diziam, o que os outros pensavam, etc. E coincidentemente ou não,
97% da população holandesa se declara fluente em inglês. Então, como é que a gente vai separar o que é uma crítica destrutiva e o que é uma instrução? Isso você tem que ter essa maturidade de perceber o que é uma opinião, né, que uma pessoa deu, ou que fez uma crítica no momento inadequado, ou que te expôs a ridículo, etc. E o que é uma instrução. Então, por exemplo, se você está fazendo aulas de inglês, a pessoa ali vai te instruir. Eu vou te dizer assim, ó, é mais adequado, eu sugiro que você faça assim, etc. Mas se uma pessoa faz aquilo com o único intuito de te ridicularizar, então é outra coisa, né? É diferente. Qual vai ser o exercício dessa prática? O exercício é que você vai pensar em situações reais, onde realmente você foi criticada quando você estava falando inglês. Você vai pensar em situações reais, tá? Aí você vai tentar, talvez seja um pouco dolorido, né? Lembrar disso, mas você vai tentar lembrar quem que fez essa crítica, se realmente foi uma crítica, ou se você interpretou como uma crítica, tá? É importante que você tente fazer revisitar essa situação. E aí depois, agora você vai fazer, dentro dessa mesma prática, desse mesmo exercício, você vai agora se imaginar falando inglês tranquilamente, numa situação agradável, com pessoas que você gosta, viajando de repente, num bom restaurante, visitando lugares que você imagina, que você sonha, tá? E aí você depois vai refletir sobre como você se sentiu nessa segunda parte. Você vai ver que os benefícios são bem maiores, né? Que continuar com esse receio.